Bom, pessoal, agora vamos para a nossa quarta questão, né, que era a questão sobre características dos sistemas. Então, eu pedi para vocês, dado os sistemas definidos pelas equações, dizer se o sistema era estável, se era com memória ou se era causal, e eu pedi para justificar cada resposta. Então, vamos aqui para o item A. O item A era aquele sistema acumulador, né, que nós havíamos visto em sala. A saída do sistema, né, o y de n, era o somatório de k de menos infinito até n de x de k, ou seja, ele estava somando todas as amostras do sinal desde o início dos tempos até o instante atual. Então ele soma tudo que acontece, tudo que já entrou no sistema, ele vai somando, né, e gerando a saída. A saída é exatamente o resultado dessa soma. Então, para a gente fazer uma análise mais fácil, né, eu vou fazer a análise através da resposta ao impulso, né. Eu substituo aqui o x pelo impulso e a saída vira a resposta ao impulso. Então fica desse jeito, né? Resposta ao impulso, h de n, é somatório de k de menos infinito até n de delta de k. E a gente viu que isso aqui, o resultado disso era o degrau, né? Bom, a partir daqui fica mais fácil responder as características desse sistema, né? Ele é estável? Não, esse sistema não é estável, né? Por que não é estável? Porque a resposta ao impulso, sendo um degrau, ela não é absolutamente somável. Se eu fizer esse somatório de menos infinito a mais infinito da resposta ao impulso, isso vai para infinito, né? Outra forma de dizer é você citar um sinal finito, né? Um sinal limitado, como por exemplo um sinal constante, dá claramente para ver que a saída do sistema iria para infinito, né? Que caracteriza então um sistema não estável. Então, a estabilidade você poderia definir ou justificar dessas duas formas. Causalidade, né? Esse sistema ele é causal, né? Por que é causal? Porque a saída não depende na verdade, a saída depende da entrada atual e passadas. Ela não depende de entradas futuras. Então é um sistema causal. Na resposta ao impulso, eu posso ver que a resposta ao impulso ela é zero para todo n negativo, né? Se eu fizer n negativo, o degrau é zero. Então isso caracteriza então um sistema causal também, né? Então, com relação à memória, é um sistema com memória. Por quê? Porque a saída depende da entrada atual, mas depende de todas as entradas passadas, né? Então ele precisa armazenar o passado para poder calcular a saída atual. Então é um sistema com memória. Vamos ver agora o item B. O item B, que é o que nós temos aqui, a saída é 3 vezes a entrada atual, a saída atual é 3 vezes a entrada atual, vezes um degrau. Degrau adiantado de 1. Qual a função desse degrau aqui? A função desse degrau é zerar a saída do sistema de menos infinito até menos 2. A partir de menos 1 em diante é que essa regra passa a valer, né? A saída atual é igual a 3 vezes a entrada atual. Então a função desse degrau é essa, né? É simplesmente como se fosse ligar e desligar o sistema. Ele liga o sistema a partir do instante n igual a menos 1 e daí ele funciona até infinito. Antes disso ele não funciona, a saída é sempre zero. Baseado nisso, né, vou responder as perguntas. Ele é estável? Sim, ele é estável. Por quê? Porque a saída é 3 vezes a entrada atual, né? Se a entrada for limitada, então a saída será 3 vezes essa coisa limitada. Então é limitado também. Então a saída será limitada. Então é um sistema estável. É causal? Sim, ele é causal. Por quê? Porque a saída no instante n depende da entrada no instante n. Somente isso, né? Não depende de nada no futuro. Então ele é um sistema causal. Com memória? Não, ele não tem memória. É um sistema sem memória. Por quê? Porque a saída atual depende somente da entrada atual. Então é um sistema sem memória, né? Então, observando que esse degrau aqui, como eu falei, o objetivo dele é simplesmente ligar e desligar o sistema, né? Até o instante menos 1, o sistema não funciona. Do instante menos 1 em diante, o sistema funciona seguindo essa regra aqui. Então, basicamente era isso, né? Vamos ver aqui o item C. O item C, a saída do instante n é um somatório de k de n menos n0 até n mais n0 de x de k. Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Ele está somando as entradas passadas de n0 até as entradas futuras de n mais n0. Ou seja,
Ele soma a entrada atual com n0 entradas passadas e n0 entradas futuras. Então é dessa forma que é calculada a saída no instante n. A resposta ao impulso, vou colocar aqui só para exemplificar, né? Colocando aqui o impulso no lugar da entrada, que temos na saída é a resposta ao impulso. Então fica h de n igual ao somatório de k de n menos n0 até n mais n0 de delta de k. Que fica assim, né? É uma resposta ao impulso que vai de menos n0 até mais n0. Isso igual a 1. O sistema é estável? Sim, o sistema ele é estável. O h de n a gente vê claramente que é absolutamente somável, né? Toda resposta ao impulso finita, ela é absolutamente somável, né? Então essa é a resposta ao impulso que vai de menos n0 até mais n0. E ela é toda igual a 1, né? Então aqui, quando fizer o somatório, vai dar 2 vezes n0 mais 1. Então é uma resposta absolutamente somável. Então o sistema é estável. É causal? Não, não é causal. Por quê? Porque ele depende de entradas futuras. Ó, eu estou somando aqui até n mais n0. Se eu olhar aqui a resposta ao impulso, ela não é 0 para n negativo. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3, até menos n0 tem uma resposta ao impulso que é diferente de 0. Então isso caracteriza o sistema não causal. E o sistema tem memória? Sim, tem memória, né? Ele depende. A saída atual depende da entrada atual, mas ele depende de entradas passadas e futuras. Então é um sistema com memória. Então basicamente era isso para o item C. O item D talvez fosse aquele item que gerasse mais dúvidas, porque aqui, diferentemente daquele item B, né, eu tenho o degrau também, mas o degrau está sendo somado. Então qual o papel aqui? Esse degrau aqui ele gera um offset na saída a partir do instante menos 1. Então vamos analisar agora. Estabilidade. O sistema é estável? Sim, ele é estável. Por quê? Porque a saída atual é igual à entrada atual. Mais alguma coisa. Essa alguma coisa é no máximo 3. Pode ser 0 ou 3. Ora, se a entrada é limitada, se eu somar algo limitado com 3, continua sendo limitado. Então a saída será limitada, né? Então o sistema é estável. É causal? Sim, é causal. Saída no instante n depende somente da entrada no instante n, né? Ele não depende de nada no futuro. Então é causal. Ah, mas se eu, antes do instante, por exemplo, no instante negativo aqui, eu tenho uma saída aqui, mesmo que você não tiver uma entrada, mas aqui é um offset, não está relacionado à entrada. Para ser não causal, ele teria que depender de entradas futuras. Ele não está dependendo de entradas futuras, ele depende somente de entrada atual. Então, isso caracteriza causalidade. Tem memória? Não, não tem memória. De novo, por quê? A saída no instante n depende somente da entrada no instante n. Ah, mas isso aqui é um constante, é um offset que é dado pelo sistema, mas não tem a ver com a entrada. Eu não preciso armazenar algo passado ou futuro para calcular a saída, né? Isso aqui é gerado pelo próprio sistema, não é uma memória que é utilizada. Então isso aqui caracteriza um sistema sem memória. Então basicamente era isso.